Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2ª Crônica, capítulo 15, que diz assim: as reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Asa, filho de Odede, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vos estiver com ele. Se o buscarde, ele deixará achar. Porém, se o deixar, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, o buscaram e foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saía, nem para os que entrava, mas muitas perturbações sobre todo habitante daquela terra, porque nação contra nação, cidade contra cidade, despedaçava, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede forte e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava deitado do pátio do Senhor. E congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes nós pedimos muitas bênçãos de Deus. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa meus projetos. Senhor, abençoa a minha empresa. Pedimos bênção para todas as áreas da nossa vida. Nós queremos a bênção. Não estou falando com todo mundo. Não. Nem todo mundo é assim, não. Não é para todos. Muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas nós não queremos um compromisso com Ele. Nós só queremos aquilo que Ele pode nos dar. No momento que Ele nos dá aquilo que nós queremos, a gente vira a costa para Ele e esquece. Olha, muito tempo aquela terra ficou sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse. E o próprio Deus conturbou aquela terra com toda a sorte de angústia. Por quê? Porque estava sem Deus. Mas quando eles se voltaram para Deus, Deus se deixou achar. Deus se deixou achar. Então, Deus não vai revelar o segredo dele para quem não tem intimidade com ele. Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer realmente que nós tratamos ele como um pai, sabe? Que ele é nosso. Pai de verdade, não pai de araque, não. Não, aquele pai que está pronto para abençoar o filho. Quando o filho se arrepende e se volta para ele. Estava ali. Então aquele profeta, o Espírito do Senhor veio sobre aquele profeta e disse: ouve, Asa, o Senhor está convosco enquanto você está com ele. Se vos deixar, ele também te deixará. Ele te deixa. Aí tá pensando, não, eu deixo Deus, mas ele não me deixa, porque eu sou demais, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou o centro, então não tem como Deus me deixar, porque eu sou insubstituível. Não existe isso, não. Deus não precisa de nós para nada.
Tudo que Deus faz é porque Ele é misericordioso, mas nós precisamos deles para tudo. Se nós acordarmos no dia seguinte, nós temos que agradecer. Foi pura misericórdia dele para conosco. Porque o fôlego de vida que nós temos, de quem é? É de Deus. Foi Ele que nos deu. E se Ele toma aquilo que foi Ele que deu? Ah, mas Ele já deu, Ele não pode tomar. Pode, Ele pode sim, porque é dele. Se é meu, eu posso pegar na hora que eu quiser, né não? Deu, Ele emprestou para nós ficar aqui um tempo com Ele, né? Porque não é eterno. Não é eterno. É por um tempo. E o tempo é determinado por Ele. No momento que Ele quiser recolher, Ele recolhe. Ele disse, eu te dei, mas foi só por esse tempo. Teu tempo chegou ao final. Então eu te recolho. Recolho o meu fôlego de vida e tu já era. Então não perca tempo se iludindo com coisa mundana, não. Se iludindo, porque é ilusão. Porque a felicidade do mundo é aquela coisa passageira. É aquele momento de prazer. Passou, já era. Aí tu fica naquela angústia, naquela tristeza, naquele deprê, que só Deus na causa. Só Deus na causa. E não adianta querer substituir Deus com bens materiais, com trabalho, trabalhando 24 sobre 24, ou com joia, ou com roupa, ou com bolsa, ou com isso. Não adianta, não vai adiantar. Não tem lugar nenhum. O lugar de Deus na nossa vida é único, não tem nada que substitui. É igual um quebra-cabeça, uma peça de um quebra-cabeça, que só aquela peça tu pode inventar o que tu quiser, mas se tu não colocar aquela peça original, não dá certo. É Deus na nossa vida. Ele é fundamental na nossa vida. Sabe, ontem, domingo, eu não sei se vocês assistem o culto na nossa igreja, nosso culto de domingo, ele é online, né? Ele é online, pelo Facebook, Instagram, né? E uma irmã, ela deu um testemunho. Essa irmã, quando ela chegou na igreja, ela chegou, assim, uma pessoa mais muito perturbada. Ela tinha uma perturbação muito grande. E aquela irmã era uma pessoa bem-sucedida. Porque tem gente que fala, não, pessoa perturbada é pessoa que está precisando de ajuda financeira, é pessoa que está desequilibrada, não está bem com o marido, não está bem não sei o quê. Não é nada disso, essa irmã, nada disso. Essa irmã chegou, ela morava em Portugal, ela chegou aqui na Bélgica, ela chegou no outro mês ela já começou a trabalhar, sabe? Deus abriu a porta e escancarou. Olha como é que eu falo. Quando eu falo, Deus confirma. E aí estava tudo indo muito bem para essa irmã, a irmã que dirigia até caminhão. Pensa, essa irmã, eita, essa irmã é uma benção. De repente, essa irmã começou com síndrome do pânico. Medo. Mas sabe aquele medo de ficar dentro de casa com as portas trancadas? Medo. Essa irmã foi pro psicólogo. Foi pro psicólogo. E aí passaram aqueles remédios taxa preta para ela. E ela começou a tomar, mas aí ela só dormia. Aí ela disse, mas isso não é vida. Voltou na médica de casa e disse, não vou tomar mais esse remédio. Não, porque isso não é vida. Como é que eu vou saber que eu tô curada? Se eu só durmo. Quem tá dormindo não sabe o que tá curado ou não, ele está dormindo, como é que ele vai saber? Ele tem que ter uma vida ativa para ele saber se ele tá curado ou se ele não tá. Mas ainda bem que Deus tocou no coração dessa irmã para ela ver o que Deus queria realmente da vida dela. Eu não conhecia ela, assim, sabe? Eu conhecia ela via. E ela já estava um tempo aqui, mas ela nem conhecia a mim, nem eu ela. Aí ela ficou sabendo da igreja. Aí um dia eu ligo para ela, estou precisando de uma pessoa para me ajudar aqui no meu trabalho. Aí ligo para ela. Aí falo, dá para você vir me ajudar na quinta-feira? Dá. Tá bom. Mas ela estava com síndrome do pânico. Mas Deus, é isso que eu falo. Todos nós servimos de ponte para alguém, somos levantados por Deus para preparar caminho para pessoas. Sim, talvez Deus coloca nós num lugar porque Ele tem um objetivo conosco naquele lugar. Todos nós que somos servos de Deus, não vamos para certo lugar. Eu vim porque eu quis, eu vim porque eu sou tal. Não, Deus manda, Deus é estrategista.
E eu, toda vez que tem pessoa assim, desse jeito que estava essa irmã, Deus coloca bem na minha frente. Eu falo, meu Deus, bem na minha frente. Aí essa irmã disse que era a vontade dela, lógico, que ela ficava trancada dentro de casa. De tanto medo que ela, para ela, estava sempre alguém seguindo ela, sempre alguém atrás dela. Quando essa irmã chegou aqui, ela disse que ela veio agachada dentro do carro, para ninguém não ver ela. Só quem sabe é quem está passando, porque às vezes a pessoa conta, isso aí não é nada. Tu sabe o que é ter medo? Pânico de, parece que tem alguém me seguindo, tem alguém me seguindo. Eu tive esse pânico, mas foi de cobra. Porque o meu avô morreu mordido de cobra, a minha avó morreu mordido de cobra. Então, pavor de cobra, até de cobra de plástico, eu subi em cima do freezer, de tanto medo que eu tinha. Cobra de plástico morde alguém, por acaso? É assim, não se explica. O Satanás atormenta a vida da pessoa. E essa irmã, quando ela chegou, ela tocou a campainha, era dindom, dindom, dindom. Falei, meu Deus, quem será esse louco que tá lá fora? Será que ele não tem campainha na casa dele, não? Que coisa que vai tocar campainha desse jeito? Fui abrir, era ela. O olho, ela tem uns olhos assim bem grandes, sabe? Tava pra pular no meio da testa. E eu falei, irmã, vamos pra cá. Levei ela lá pro bate-câmara, ou seja, uma ducha, onde a gente tem um chuveiro. E lá tem um banco. Levei ela pra lá e falei, vamos orar. Ela, vamos orar. Coloquei ela sentada lá e coloquei as mãos na cabeça dela. E falei, Satanás, espírito perturbador do inferno. No nome do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem, tu sai da vida dela agora, Satanás. E orei por ela. Orei, ela se acalmou, trabalhou o dia todinho comigo, tranquila. E é um processo, porque libertação é um processo. Só que assim, ela tá liberta hoje, ó. Ela, antes, quando ela saía daqui, eu levava ela no meu carro para minha casa. Ela ficava na minha casa até o marido dela ir buscar. Ela ficava lá, com medo, parecia que tinha sempre alguém seguindo ela. Hoje ela já dirige para todo lado, vai para a escola de carro, vai buscar o marido no trabalho, vai no supermercado, vem para cá para o trabalho. Graças a Deus. Só que assim, Deus, ele liberta. Aí quando ele liberta, se você não pega, não enche a casa com o espírito dele, a casa tá limpa, mas tá vazia, não tá? Tá limpinha. Aquele demônio que estava lá atormentando a vida da pessoa, ele diz, eu vou voltar para ver como é que está a minha casa. Lembra da minha casa? Vou voltar lá. Aí ele vai e leva mais 7 com ele. Aí aquele primeiro estado, o segundo estado vai ficar pior do que o primeiro. Pior. Então a pessoa que é liberta, o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar a presença de Deus e não se afastar mais da presença de Deus. Ou seja, é o espírito da inveja. A mulher acabou de chegar na Bélgica e já arrumou trabalho, já de carteira assinada e tudo, sabe? Já comprou apartamento, comprou casa, comprou carro. Então, como é que explica isso? Mas aí você pode ter tudo isso, mas se você não tem Deus na tua vida, você fica desse jeito. Fica! Deus é a base. Você pode ter todos os bens do mundo, mas para ter equilíbrio você tem que ter Deus na tua vida. Olha aí como era que estava essa cidade. Não tinha paz nem para os que entravam, nem para os que saíam. Por quê? Porque ele estava sem o verdadeiro Deus. Sem o verdadeiro Deus não tem paz. Não tem como ter paz. Tu tem tudo do bom e do melhor. Mas tu não tem paz, tu não tem sossego. É uma pessoa perturbada, é uma pessoa desequilibrada, porque o espírito da inveja entra, o espírito da contenda entra e vai entrando tudo que é demônio. Então, quando Deus está no negócio, nós temos nossos bens, temos carro, temos dinheiro, temos tudo, mas nós temos o principal, que é Deus, que está no controle de tudo. E ele levanta uma muralha ao nosso redor. O inimigo pode até vir, mas ele não. Ele bate com a cara no muro e cai sentado. Não entra, não tem espaço, não tem brecha para ele entrar. Ou seja, o que foi que o profeta, o Asa fez aqui? Ele edificou o quê? O altar que estava quebrado. Derrubou todos os altares de Baal e edificou o altar do Senhor. Se teu altar está quebrado, edifica. Coloca de pé. Coloca de pé, porque se ficar quebrado, não tem como. E aí, quando nós colocamos a casa em ordem, nós buscamos o Senhor, e ele vai se deixar achar.
E ele vai transformar essa vida de derrota em uma vida de vitória. Que nem essa irmã. Talvez você tá aí do outro lado e diz assim, Francisca, síndrome do pânico não é nada? Tu tá dentro da tua casa, tu não pode escutar um barulho que tu já pensa que a pessoa tá ali te perseguindo, atrás de você o tempo todo? Não é brincadeira, não. Eu subi em cima do freezer, quando tinha um molequinho lá que me atormentava no meu trabalho. Chegava com uma cobra naja de controle remoto, aquela bicha com aquele olho vermelho. Não é aquele friso que é igual aquele friso é que ele é quadrado, assim, sabe? Não é aquele altão, não, aquele baixo. Eu me trepava ali em cima, me trancava no banheiro, o moleque batia na porta do banheiro, faltava derrubar a porta, eu abria, saía correndo de lá, ia para outro lugar, sabe? E o moleque atrás de mim com a cobra. E ele dizia, Francisca, essa cobra é de plástico, ela não vai te morder. Mas não adiantava ele dizer. E eu estava ouvindo uma pregação no rádio. Estava ouvindo uma pregação aonde o pastor dizia que o Espírito de Deus Deus não nos deu o espírito de medo. Não, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de adonância. Esse é o Espírito. E quem anda com o Espírito Santo, quem anda cheio da presença do Espírito Santo, ele não anda assim apavorado, com medo de tudo e de todo, não. Não. Porque o Espírito Santo, ele te dá coragem. Ele diz, eu estou aqui contigo. Não temas porque eu estou contigo. E tu não tem medo. Tem o medo normal que todo ser humano tem. Mas não esse medo de pavor. E quando eu ouvi essa palavra que Deus não nos deu o espírito de medo, olha, eu senti o negócio sair assim de cima de mim, assim, ó, vup. O Satanás estava me aterrorizando. Eu estava no começo da minha caminhada com Jesus. Estava me aterrorizando, mas é uma palavra. Porque tem gente que pensa que ele só recebe a bênção se o pastor ficar 2 horas ali batendo, que nem um martelo ali, que nem um sino, um badalando o tempo todo. Não é não. É uma palavra, basta. É uma palavra. Lembra que aquele centurião falou, mande com uma palavra? É uma palavra. E quando eu ouvi aquela palavra, eu senti aquele negócio sair de cima de mim. E aí eu estava com uma colega trabalhando e tinha lá um plástico, sabe, todo enrolado. Ela disse, Francisca, olha, isso aqui é um plástico. Não fica com medo não, porque até de plástico, eu tinha medo da cobra de plástico. Eu falei, eu não tenho mais medo. Não? Não. Como assim? Eu falei, eu acabei de ser curada. Como assim que tu acabou de ser curada? Tu não ouviu a palavra? Não, ela estava junto de mim, mas ela não prestou atenção na palavra. E eu estava ligada e ela não estava. E é assim que acontece. Uns recebem, outros ficam a ver navio. O navio passou e ele não viu. Ele não viu. Quando eu ouvi a palavra, eu tomei posse. Eu disse, é para mim. Não tem, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. E por que eu vou ficar com isso? O Satanás estava me aterrorizando, dizendo, não, o Espírito Santo não está contigo, não, porque tu tivesse contigo. Tu não estava com esse medo aí, não, que não sei. Eu falei, pois tu vai pro quinto do inferno agora, demônio. No nome do Senhor Jesus. E aí, quando o molequinho chegou, o menininho chegou, ele chegava bem na porta, ele já ligava a cobra. Ligava, colocava a bicha no chão, a bicha levantava a cabeça com aquele olho vermelho, vinha pro meu lado. E eu nem tchum. Aí ele pegou, ele não estava acreditando, ele pegou, colocou a cobra no meu pé, a cobra subiu, ele pegou, colocou a cobra na minha cabeça. Ele falou, o que está acontecendo contigo? Falei, não tem mais medo. Por quê? Se tu tem pavor de cobra. Eu falei, Deus me libertou. Não tem mais medo de cobra. Não. E se eu ver uma cobra, eu vejo que ela vai me picar, eu mato ela antes que ela me morda. É, simplesmente assim. E ele falou, não acredito. Falei, então coloca onde tu quiser. Colocou na cabeça, colocou no meio da minha costa, saiu colocando a cobra. Aí ele viu que não tinha medo mais mesmo. Ele saiu. Deus te curou? Falei, curou. E olha que são pessoas incrédulas. Mas ele viu o pavor que eu tinha e ele viu que também que eu não tinha mais medo. E é assim que Deus faz. Se você ouvir a palavra e se você tomar posse, você recebe. Não importa que você está lá no Japão ou lá no Suriname. Não importa, a palavra de Deus, aonde ela vai, ela faz o efeito para aquilo que ela foi enviada. Ela resolve a situação. Agora, se você não der ouvido para a palavra, ela passa
E você, não, ai, não, não sou. Tem gente que vai para a igreja, mas ele não presta atenção na palavra, não. O pastor está pregando, ele está com sentido do que ele vai comer quando ele chegar em casa, a conta que ele vai pagar. Ele não está lá na igreja, ele está só o corpo dele sentado, mas o pensamento dele está do outro lado do mundo. Ele não está nem aí, não. E aí diz, estou cansado de ir para a igreja, não recebe. Lógico que não recebe. Não recebe porque não presta atenção na palavra. Não, a palavra de Deus, ela se renova, ela é preparada para todo... Ela é preparada, é a única... Ela é preparada para todas as coisas. Para abençoar, para destruir, para libertar, para salvar, para fazer toda sorte de bênção na nossa vida, a palavra de Deus. E Deus está à disposição. Olha o que ele fala. Se você me deixar, eu te deixo. Mas se você me buscar, eu te deixo tu me encontrar. É só tu me buscar, que eu estou prontinho para me deixar tu me encontrar. E aí eu vou transformar a tua vida. Vai ser benção, tanta benção que tu nunca imaginou, nem nos teus maiores pensamentos, que tu ia receber toda essa sorte de benção. É assim que Deus faz. E ali, o profeta, ele entendeu. Ele entendeu e até os incrédulos que viu que Deus era com ele, se voltou para ele também. Se voltou para Deus e buscou Deus com ele. É isso que Deus quer. Não pensa que, ai, não, eu estou aqui cansada de buscar, só tem 2 gatos pingados na minha igreja e não sei o quê. Continua, não desista, não para. Porque se tu não cuidar bem dessas 2 ovelhinhas que Deus colocou aí, como é que tu vai cuidar do rebanho grande que ele vai te dar, milhares e milhares de rebanho? Se tu não cuida nem desse pouquinho. Essa que estava passando por toda essa situação, vinha para o meu trabalho, aqui para o meu trabalho, trabalhar comigo, levava para minha casa, às vezes até jantava comigo na minha casa, e depois o marido ia buscar. Porque assim, Deus chama para nós pastorear. Não é só aquele pastor que arranca a lã, arranca o couro, arranca a carne, até os ossos. Ele pega, mói para fazer ração para os gados dele. Não deixa nada. Pedra sobre pedra. Não, é para cuidar. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, não é assim dizer o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus Cristo, né? Mas nós temos que orar, temos que interceder. A Bíblia diz, chora, sacerdote, pelo teu povo. Orai pelo povo. Abençoa o povo. Porque tem gente que diz assim, não tem nada a ver com ele. Não é meu problema. Não é meu problema, não. Não é? É lógico que é. Talvez uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e você disse que não é teu problema, mas um problema que acontece com ele vai te afetar aqui na tua casa, na tua família. Então eu oro por todo, eu oro pela cidade onde eu moro, eu oro pelas nações, para você ter uma ideia, pelas nações. Porque quando acontece uma coisa lá no Japão, aqui a gente paga o preço também. Então eu vou orar por todos. E aí é Deus que vai saber se essa benção é para todos ou se não é. É Deus que vai decidir até onde essa benção vai. Mas a nossa missão é orar. A não ser que Deus diz, não ora. Mas não é o meu caso. O meu caso, Deus me chamou para orar pelas nações. Foi para isso que Deus me chamou. Desde o começo do meu ministério, quando eu levantava a mão para orar, eu não sei se você já prestou atenção na igreja, eu fico sempre com a mão estendida. É como se fosse uma antena parabólica que fica captando. Eu não consigo ficar com a mão abaixada, tem que ficar com a mão levantada. Por quê? Intercessora, eu tenho que interceder. Esse é o meu chamado. Entendeu? E não tem como negar. Não tem como. E Deus envia. A pessoa está toda desequilibrada. Quando eu chego, bate na minha porta, toca a campainha. Outra chega chorando, aí vamos orar, porque a pastora falou assim, que a minha filha está acontecendo isso com a minha filha, que não sei o quê. E eu ponho a mão na cabeça e oro. E depois vai, recebe a bênção e some. Não vejo nunca mais. A minha filha diz, mãe, a senhora tem que parar com isso. Eu falei, não posso parar porque Deus me chamou para isso. As pessoas só batem na sua porta quando está precisando. Eu falei, graças a Deus que a gente pode ajudar. Não? É melhor você ajudar do que você pedir ajuda. Eu me sinto tão feliz quando eu posso ajudar alguém. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Edifica, faz a reparação no altar se está quebrado.
faz toda a reparação, joga todas aquelas abominações que tiver dentro da tua casa e enche, limpa a casa e enche com a presença de Deus. Convida Deus, convida o Pai, o Filho, para ser morador da tua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. E aí você vai ver que é só bênção. É bênção sem medida. A bênção vai correr atrás de você. Porque aonde Deus está, não é o lugar que você está que vai definir se você vai ser abençoado. Aonde tu chegar, tu vai ser abençoado, porque a bênção vai te buscar onde tu estiver. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra esta peça de roupa, esse azeite, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, meu Deus, que ela venha ser sarada, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade, física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus. Não vai ser só essa pessoa que está ouvindo, ela e toda a sua descendência. Se tiver uma maldição hereditária, seja quebrada. Se tiver uma enfermidade, que ela seja curada. Se tiver uma obra de feitiçaria ou de magia negra ou de voodoo, que ela seja liberta de todo e qualquer mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a fé dela seja avivada, meu Deus. Que os projetos dela sejam abençoados pelo Senhor. Aviva a tua obra, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo espírito do tranca-rua, todo espírito da Maria Padilha, da Jezabel, do Chucaveira, Maria Mulambo. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada o espírito da derrota. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios dos projetos desta pessoa, deste homem, desta mulher, da casa, da finança. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda obra de feitiçaria que foi feita para destruir esse projeto, para destruir esse negócio, para destruir a vida financeira, para destruir a família desta pessoa, seja desfeita agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, vai repreendendo o espírito da loucura, o espírito da depressão, o espírito do síndrome do pânico. No nome do Senhor Jesus, caia por terra o espírito do medo, o espírito do câncer. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada Satanás e seus demônios. Esse demônio que entrou dentro da igreja para tirar este homem, esta mulher, esta criança de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo. Sai da vida deste homem, da vida desta mulher, Satanás, desta criança. Bate em retirada agora da vida dele. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida do povo do meu Deus. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Pai, nas nossas casas, Pai, em cada leito, em cada ambiente desta casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus, anjo com espada de fogo nos nossos trabalhos, Senhor. Repreende, Senhor, toda oração contrária, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda palavra de maldição, todo espírito de inveja, todo espírito do olho gordo, espírito do Zeca Pimenteira. No nome do Senhor Jesus, caia por terra Satanás e seus demônios, bate em retirada. Pai, cobre-nos com teu sangue, com as tuas mãos poderosas e livra de todo ataque do inferno, Senhor. Pai, toca no útero desta mulher que está com câncer no colo do útero e cura, Pai, de toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.